aqui que eu tô fazendo, todas essas lives dessa semana, já na ideia de você colocar essa ideia fixa na sua cabeça para ficar fluente em inglês em 2023. Eu tô fazendo lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. São 3 lives por dia, né? Nessa live aqui, é uma live um pouquinho motivacional, vamos dizer assim, né? O objetivo é inspirar você com o exemplo dessas pessoas que aprenderam a falar inglês, né, que dominam até vários outros idiomas. Eu vou mostrar aqui para você, né? O título da nossa live é: se essas pessoas aprenderam inglês, você também pode, beleza? Então vamos lá, vamos todo mundo chegando e já dando um like na live. Lembrando, quanto mais likes você der, mais pessoas vão ser avisadas que eu estou aqui ao vivo e mais pessoas vão poder embarcar nesse projeto com a gente, beleza? Preciso que vocês me digam aí como tá o áudio, se tá tudo beleza, porque hoje a gente vai ver alguns vídeos juntos aqui, né? Então o áudio pode acabar sendo um problema, beleza? Então deixa eu ver aqui quem está aqui, dá um oi pra galera que tá na live, a Paty aqui como sempre, a Paula, a doutora Jaqueline, a Francisca Marques, a Adriana, Cleonice, a Arinea, a Margueth. É isso? Tem um nome diferente aqui, eu acho que temos uma estrangeira aqui. O Aguinaldo, Eliana, Regina, Doutor Vitor, ó, temos 2 doutores aqui. O Edmilson, Euclides e mais uma galera entrando aqui, já dando oi, como a Regina, por exemplo. Fala, Regina, tudo bem? A Vilma tá por aqui. Hey, Vilma, how are you? Quem mais está aqui? Deixa eu ver qual é o seu nome aqui. A doutora Jaqueline mandou um olá, o Edmilson mandou um oi. Beleza, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu quero começar mostrando para vocês aqui alguns brasileiros que aprenderam a falar inglês, né? Obviamente, a maioria das pessoas que eu vou mostrar aqui são celebridades, né? Eu quero mostrar pessoas das mais diversas faixas etárias, né? De todos os perfis diferentes, para você ver se essas pessoas puderam aprender inglês, por que eu não poderia, né? Então é isso que eu quero te mostrar aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar a minha tela aqui e eu vou começar com o primeiro vídeo. Eu preciso que vocês me digam, tá? Assim que eu começar a mostrar o vídeo aqui, me digam como está o áudio. Escreva nos comentários. Fala, Rafa, beleza, tá saindo aqui. Ou não, Rafa, não estou ouvindo, beleza? Então vamos lá. Primeiro vídeo aqui vai ser de brasileiros, né? Vou colocar meu fone de ouvido para ouvir também. E o primeiro deles é o Rodrigo Faro. Dá uma olhada como ele fala inglês. Beyoncé, pleased to meet you. It's great to meet you. It's a great pleasure to be here with Thank you. you. I want to start asking, you have an idea how much Brazilian fans love you? What? Então você vê que ele fala de forma desinibida, sem nenhum problema, consegue se comunicar em inglês com uma nativa, né? Tá falando com a Beyoncé e ele não tem sotaque, né? Assim, tem uma coisinha só, mas o mais importante é ele consegue se comunicar com total desenvoltura, né? E não tem nenhum problema para isso. Deixa eu ver aqui nos comentários o pessoal falando que está ótimo, né? O som. Hi Rafa, good evening, disse a Viviane. Hey Vivi. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa do som aqui. Não. Então acredito que tá beleza para todo mundo, né? A Regina falou que sim, tá ok. Maravilha. Então, obrigado pelas confirmações aí. Vamos ver mais um? Vamos ver aqui, eu vou avançar o vídeo então. Anderson Silva, lutador de MMA. Vamos ver como é o inglês dele. And this is part of the job, no? But that's it. I come to talk to you because it's very important. My fans watching you, no? Então vocês viram também o Anderson Silva falando tranquilamente, né? E é engraçado o Anderson Silva, se vocês acompanham, né, as lutas dele de MMA, você vê que normalmente, depois das lutas, ele não fica muito confortável para falar inglês, né? E assim, é até compreensível, o cara acabou de lutar ali, ele tá com adrenalina lá em cima, né? Não tá, às vezes até a respiração não tá legal, a pessoa tá agitada, acabou de fazer uma atividade física intensa, né? Às vezes, principalmente se a pessoa perdeu a luta, né? Aí ele não tá no seu melhor estado mental. Então, se você já assistiram as lutas do Anderson Silva, você vai perceber que ele evita falar em inglês depois das lutas. Mas aqui, ó, ele tá dando uma entrevista, ele tá falando tranquilamente, né? Vamos ver mais um pouquinho. I'm very emotional because I have a lot of fans in here. So I'm very happy and more exciting for back.
Certo? Então ali ele falou um pouquinho errado no final, né? Mas nada de demais. Dá pra gente perceber que ele se comunica em inglês sem nenhum tipo de problema, né? Eu já vi entrevistas dele depois da luta em que ele teve um pouco de dificuldade, né? Ele não falou legal, ele até tentou falar inglês, mas errou mais do que acertou, né? Aqui não, aqui ele tá dando a entrevista relaxado, né? No momento de luta, então ele tá falando inglês tranquilamente, beleza? Então, vamos lá, vamos ver quem mais nós temos aqui. Here, so I'm very happy and more exciting for back. I was there to try to Agora, Luciano Huck, né, tá aqui entrevistando a Kate Perry. find someone to have 60 seconds with you. And one girl is happy, but 500 is really upset with me. Então, aqui a gente pode perceber que o Luciano Huck já tem um pouquinho mais de sotaque, né? Todas as pessoas que eu mostrei aqui falam inglês tranquilamente, né, sem nenhuma dificuldade, mas o Luciano Huck até agora é o que tem mais sotaque, né? Mas nada de demais também, nada muito grande e nada que atrapalhe a comunicação dele, né? Então vocês viram aqui, por exemplo, você falou, pô, você pode pensar, Rafa, mas você está mostrando pessoas aqui que, por exemplo, o Luciano Huck e também o Rodrigo Faro, que são pessoas que tiveram total condição de estudo e tudo mais, mas eu também mostrei aqui o Anderson Silva, né? Uma pessoa que veio de uma origem humilde, lutador. Hoje ele é uma pessoa rica, mas nem sempre foi assim, já passou necessidade e tudo mais, né? E tá aqui falando inglês tranquilamente também. Então vamos seguir, vamos ver mais um pouquinho aqui da entrevista dele. Experience to one of your fans. She will have 60 seconds with you. Okay. Not even 1 second more, 1 second less. 60 seconds. You can think good things that you... Certo? Dá pra ver que ele fala bem, legal, sem dificuldade nenhuma, né? Mais um, ó, Marcela Diné. It's gotta be in English. You know, it cannot be translated to Portuguese or to, Brazilian situations like, hey man, you meet me 9 o'clock in Japan. Então ele tá fazendo um stand-up aqui, né? Fazendo em inglês, ó. É uma coisa difícil, né? Ele tá, além de contar piada, além de fazer um stand-up, ele ainda tá fazendo isso em inglês, né? Então ele tá ali exposto, pessoas olhando ele, avaliando não apenas, né, a qualidade da comédia dele, mas também o inglês dele. É uma situação de extremo desconforto, né? Mas ele tá aqui performando bem, falando legal, com pouquíssimo sotaque, né? Tá tendo um bom desempenho. Então, novamente, se o Marcelo Adnet consegue numa situação desconfortável dessa falar inglês, por que você não conseguiria, né? E aqui, todas essas pessoas, aquilo que eu falei na live de manhã e falei na live dos outros dias também, né? Todas essas pessoas, você pode ter certeza, eles, para chegar a esse ponto, eles precisaram praticar muito o inglês deles, né? Eles precisaram praticar o inglês em situações que a princípio também eram desconfortáveis, né? Então, quando você conhece um estrangeiro, seja no aplicativo ou na vida real mesmo, né? Para você conversar, praticar a conversação. Então, por exemplo, aqui o Adnet está fazendo stand-up, mas antes de fazer isso, com certeza ele já praticou a conversação em diversas outras situações, né? Para que ele não chegasse ali no palco e fosse experimentar o inglês dele pela primeira vez, vamos dizer assim, né? Então, exigiu, com certeza, muito tempo de prática. Vamos seguir aqui, vamos ver quem mais a gente tem para ver, outros brasileiros. Aqui o Ronaldo, jogador. 4 years because of my knees, but most of the time I was very happy. I never miss a training, never miss a match because of party. We still... Então, você vê o Ronaldo aqui se comunicando também tranquilamente. Eu já vi em outras entrevistas o Ronaldo falando que não gosta do inglês dele, né? Dizendo que ele não se sente muito confortável para falar inglês. Mas aqui nessa entrevista que a gente está vendo, ele está falando tranquilo, pouquinho de sotaque, verdade, né? Mas conseguindo se comunicar. Então, se o Ronaldo, que é um ex-jogador de futebol, provavelmente não teve muito tempo de estudo na vida, né? Se ele consegue se comunicar em inglês, novamente, por que você não conseguiria, né? Vamos ver quem mais a gente tem aqui. Ayrton Senna, ó. More pressure. I am, like he said, still young, 31, but I've been involved in motor racing from 4 years old, believe me. And então aqui ele está visivelmente desconfortável, né? Está numa situação ali que ele está com vergonha, né? Dá pra gente perceber isso, um pouquinho desconfortável, mas está falando legal,
pouquinho de sotaque ali no começo, né? Mas também se comunicando com total desenvoltura, né? O Ayrton Senna, uma curiosidade, ele nasceu, né, e viveu num bairro aqui perto da onde eu moro, né? O bairro chama-se Jardim São Paulo, até a estação de metrô, hoje em dia chama-se Jardim São Paulo Ayrton Senna, né? Ele nasceu e viveu por muito tempo nesse bairro aqui, perto da minha casa, dá o quê? 10 minutos da minha casa, andando, né? Até. De carro, nem isso, bem pertinho mesmo. E deixa eu ver aqui os comentários de vocês, antes de seguir. O Luiz está falando, o speaking deles, como de todos os nativos, é assim, sem preocupação com o sotaque. Exatamente. Então você vê que de 4 pessoas, foram 4 aqui já, né? 4 pessoas que eu mostrei, 2 delas, não, foram 5, né? 3 dessas pessoas tinham algum sotaque, né? Mas mesmo assim, segue em frente, sem preocupação, a pessoa vai se comunicando, ela não deixa que o sotaque dela a detenha, né? O Anderson Silva, né, eu mostrei no final, ele falou errado. As frases dele no final estão um pouquinho erradas. Mas a outra pessoa com quem ele estava conversando entendeu perfeitamente e também ele não se intimidou. Falei errado, não vou mais falar, vou ficar quietinho. Não, ele falou e foi até o fim na entrevista sem problema nenhum. Então, você não pode deixar as dificuldades, os problemas do seu inglês te deter, né? Você tem que ir até o fim e continuar se comunicando. Aí o Luiz complementou aqui, falou fácil entendimento, né? Então ele está conseguindo também. A parte eu vi falar aqui nos comentários que estava entendendo, né? Sem muita dificuldade aqui o vídeo. Então vamos seguir, vamos ver quem mais tem neste vídeo aqui. Gilberto Gil, ó. In Salvador, it's the capital of Bahia, the state of Bahia, and it's been like in the 15th, 16th century, Salvador and when New York was founded. Então aqui ele está um pouquinho enrolado com as ideias, né, com o que ele quer dizer, mas de forma geral ele está falando bem, até pronunciou palavras difíceis, né? Ele falou 16th, se eu não me engano, né, que é ou 15th, não lembro qual dos dois ele falou, que é 15º ou 16º, né? Uma palavra de difícil pronúncia, né? Mas ele falou aqui tranquilamente, sem muita preocupação. Assim, a pronúncia não foi 100% perfeita, mas ele não está nem aí, ele seguiu em frente, pronunciou e foi embora, né? Então, mesmo sabendo que ele estava prestes a pronunciar uma palavra difícil, ele não se deteve, ele foi em frente e falou a palavra, mandou ver, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Paty disse, Brazilian speaks I understand, né? Então ela está dizendo que ela entende os brasileiros falando. Tem mais um comentário aqui? Não, só o da Paty. Então vamos lá, vamos seguir. Tem mais alguém aqui? Claro, Gisele Bündchen, né? Não poderia faltar. Both shirt and a dress, but more like a dress. I hope. Right. I Does it love look like a shirt? Well, I was actually shooting in Cabo, so I was shooting in the sun, so I got a tan while I was shooting, you know. Wow, perfect English, né? Inglês perfeito, sotaque até parecido com o de nativo, assim. Se eu não soubesse que ela é brasileira, poderia facilmente confundir com uma nativa, né? Com alguém que nasceu nos Estados Unidos e fala inglês desde pequena, né? Inglês realmente perfeito, redondinho, né? Mas, obviamente, nem sempre foi assim. Ninguém nasce sabendo. Ela teve que aperfeiçoar, morou fora há muito tempo. Lógico que isso ajuda, né? Mas, enfim, serve aqui de inspiração pra gente. Vamos ver mais um? Hi, I am Ivete Sangalo from Brazil, and I want to hear your voice. Avon is empowering women around the world to achieve their dreams, and you can be part of the excitement. Então aqui dá até para ver que ela deu uma travadinha, né, na hora de falar, Ivete Sangalo, aqui no finalzinho. Não chegou a ser uma gaguejada, mas deu uma travadinha ali. E assim, o inglês é bom, a pronúncia não está 100%, mas novamente não precisa ser, né? Quem não tem nenhum defeito no seu inglês, que atire a primeira pedra, né? Todos nós temos. E, enfim, ela se comunicou, falou tranquilamente aqui, sem dificuldade. Mesmo não tendo a melhor das pronúncias, ela não deixou isso deter ela, né? E foi até o fim, falando aqui o que ela estava dizendo, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui de vocês. A Gisele Bündchen já está nativa, né? Disse o Luiz. A doutora Jaqueline disse, fala naturalmente, né? Realmente. Opa, peraí que eu estava colocando meu celular em frente à câmera aqui. Realmente fala muito bem, né?
A Gisele Bündchen, disparado daqui, eu acho que é a melhor, né? O melhor inglês tranquilamente. It's cool, very cool, disse o Luiz, né? Que é bem legal. Então é isso. Esses eram os brasileiros que eu queria mostrar para vocês, né? Vamos ver mais? Tem aqui, eu separei aqui alguns estrangeiros falando inglês. Então pessoas que, assim como nós, né, são de outras nacionalidades, mas também tiveram que aprender inglês. Então primeiro, vamos ver aqui uma italiana. Eu esqueci o nome dessa cantora aqui, tá? Cantora famosa, que até ela vem com alguma frequência para o Brasil, né? Vamos ver ela falando em inglês. Of person that likes through the music to give the other people a political message, because I think every one of us has. Então ela é italiana, vocês podem ver ela falando em inglês aqui, tem um pouquinho de sotaque, né? Especialmente na palavra people, né? Ela fala people. Então os italianos e os espanhóis também têm um pouquinho de dificuldade para pronunciar essa palavra, para pronunciar as palavras que tem L, né? Por causa do L do espanhol e do italiano, são bem característicos, né? Então eles têm essa dificuldade quando estão falando inglês, mas você pode ver, apesar do sotaque, apesar da pronúncia de algumas palavras não sair 100%, mas também consegue falar inglês tranquilamente, né? Vamos ver aqui quem é o próximo. Uma moça aqui falando em chinês. I love this guy because he's so unique. It's a very special experience working with him. It was like because he has no script, so you have to build up the character. Tô vendo nos comentários aqui, o Luiz falou Laura Pausini. É isso mesmo, Luiz. Exatamente, esse é o nome dela. Eu não lembrava também, mas quando você falou aqui, eu acabei lembrando, certo? Então, aqui, essa moça chinesa, eu não sei quem é, mas pelo que ela está falando, ela é atriz, né? Que ela está falando de que trabalhou, atuou com uma pessoa e tal. Então, o chinês é um idioma extremamente diferente do inglês, né? Para a gente é muito mais fácil aprender o inglês do que é para um chinês, né? Porque o nosso idioma, o português, tem muito mais semelhanças com o inglês do que o chinês, né? O português tem alguma semelhança por causa do latim, né? Então, em algum momento da história, o inglês também teve uma influência do latim. Ele não é um idioma de origem latina, mas ele tem forte influência latina, né? Então, por isso que nós temos semelhanças, temos palavras parecidas. O chinês não tem absolutamente nada em comum com o inglês, né? E aqui a gente está vendo uma moça chinesa que fala inglês perfeitamente, né? Vamos ver aqui mais uma nacionalidade. Então aqui, ó, uma pessoa, um iraquiano falando inglês. They can participate in the democratic process, and even many of them are still in job in universities, in schools, in departments, in administration, and então, essa pessoa aqui eu também não sei quem é, né? Dá pra gente ver que é algum político, porque ele está falando sobre política, e aqui atrás dele, no painel, está escrito World Leaders Forum, né? Então, Fórum dos Líderes Mundiais. Então, provavelmente ele é um político ou um ex-político iraquiano, né? E aqui é uma pessoa já de mais idade, né? Eu não sei quando ele aprendeu inglês, mas agora ele já é uma pessoa de mais idade, fala com um sotaque bem característico, né? Do pessoal do Oriente Médio, mas consegue se comunicar em inglês perfeitamente, né? Ele não deixa que esse sotaque que ele tem, por causa do idioma nativo dele, o atrapalhe, né? E ele vai se comunicando no idioma até o fim, sem problemas. Deixa eu ver aqui os comentários. O Luiz mandou aqui um comentário, deixa eu ver aqui o primeiro. Calma aí. Aqui, achei. Então ele disse, tem uma banda italiana cantando inglês, fazendo sucesso, inclusive com música na novela, o Maneskin. Essa banda é italiana? Sério? Eu não sabia. Realmente, é uma banda bem famosa, que está fazendo bastante sucesso ultimamente, né? Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que eles eram italianos e fico surpreso de saber, porque o inglês do vocalista é perfeito. Realmente, eu nunca vi uma entrevista dele, né? Eu só vejo a música dele, tem uma música bem famosa, não sei o nome, mas com certeza todos vocês aqui conhecem, podem não reconhecer pelo nome da banda, mas tenho certeza que todo mundo sabe uma música deles. E assim, ele cantando, o inglês dele é perfeito. Eu estou surpreso de saber que eles são italianos, né? Aí depois o Luiz disse, dizem que a Inglaterra foi dominada pela França durante anos. Aí tem muita influência latina, fora outras que não sei. Né? A principal influência vem da igreja, né? Da igreja católica. O latim é o idioma oficial, né? E então você tem ali
a origem do inglês, o inglês vem do celta, né, e de outros idiomas nórdicos. Aí, a partir de, sei lá, eu não vou saber exatamente o ano, né? Que aí eu falei a igreja, mas na verdade o mais correto seria dizer até mesmo o Império Romano, né? O Império Romano chegou lá na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, muito antes do que a Igreja Católica, da Igreja Católica existir, até mesmo, né? Então, o Império Romano já chegou lá com o latim e aí teve a influência do idioma, né? Então, conquistou aquela região, dominou a região e, claro, impôs o seu idioma. Então, daí que vem a influência do latim no inglês, né? Então, na origem do idioma, sei lá, 5 mil, 10 mil anos atrás, não sei, a origem é o celta e depois outros idiomas nórdicos, né? Por isso que você vai achar semelhanças do inglês com alemão, com dinamarquês, com holandês, né? Daí que vem a semelhança. Mas depois de alguns anos da conquista romana, né, e aí tem a influência do latim. Já o chinês, por exemplo, como eu mostrei aqui, o iraquiano, não tem influência nenhuma do latim, né, não tem similaridade nenhuma com o inglês. Então aqui a gente viu um chinês e agora um iraquiano falando inglês. Para eles é muito mais difícil do que para nós, né? Então se eles puderam, não há motivo para nós não conseguirmos, né? A Eliane chegou agora na nossa live já dando um oi. Hi, Elaine, how are you? Deixa eu ver aqui. A Marieta também chegou e mandou um hello. Hello, Marieta. Deixa eu ver aqui se teve mais alguém que chegou e mandou um oi. Não, por enquanto não. Então vamos seguir, vamos ver qual é a próxima nacionalidade aqui. Temos um francês falando em inglês. Make her Uma francesa, na verdade. mother happy, and she's. I told you in English it was difficult. So she sent her an anonymous love letter that she received. Well, Então, olha que legal. Ela é francesa, né? Francês, assim como o nosso idioma, português, também tem forte influência do latim, né? Eu até, inclusive, costumo dizer que o francês é o latim mal falado, né? Porque tem muita semelhança. Talvez atualmente seja o idioma que mais guarda semelhanças com o latim, né? O latim é uma língua morta, não é mais falado em nenhum país, e o francês é o que mais tem semelhanças hoje em dia com o latim, né? E aqui é até engraçado porque ela está falando, a gente está vendo que ela está desconfortável em falar inglês, e ela diz, né, no momento da entrevista, naquela hora que ela dá risada, ela diz: eu falei para você que inglês seria mais difícil, né? Aí ela dá risada. Mas você vê que ela tem um sotaque, dá para você ver de cara, né, que ela tem um sotaque ainda um pouquinho forte do idioma dela, do francês, mas ela está conseguindo se comunicar sem problema nenhum, né, em inglês. Deixa eu ver aqui se teve mais algum comentário. Pelo menos não. Perdi aqui no meio de um monte de outras do pessoal entrando, né? Achei aqui o Luiz falando. A dificuldade às vezes é positiva no aprendizado, é tudo diferente, ou sabe ou não sabe. Para nós tem os falsos cognatos, né? Imagino que era isso que você queria dizer, que às vezes atrapalham. Você corrigiu aqui, os falsos cognatos, exatamente. Beleza, então vamos lá, vamos ver mais uma nacionalidade aqui. Então o próximo que nós temos é um espanhol, né? O jogador de futebol, Fernando Torres. Ele jogou muito tempo na Inglaterra, né? Jogou em 2 times diferentes, então vamos ver como é o inglês dele. Before the game, but they will try to stay defensively in good position, try to maybe make a draw. It was a fantastic result for them, and the pitch was very dry. Bom, até agora, sem dúvidas, é o mais difícil de entender, né? Então, assim, ele ainda tem uma... Eu não vou dizer nem tanto o sotaque, mas o ritmo da fala dele ainda é um ritmo muito espanhol, né? Então, quando ele fala inglês, ele mantém o ritmo da fala do idioma nativo dele, que é o espanhol. Então, até agora, sem dúvidas, eu acho que foi o mais difícil aqui de entender, né? Mas você vê que ele se comunica sem nenhum problema, né, com total desenvoltura. Como eu falei, ele jogou muito tempo na Inglaterra, e normalmente a gente vai ver nessas pessoas dessas nacionalidades, os italianos, os franceses e os espanhóis, né? São nacionalidades que mantêm muito o seu sotaque quando estão falando inglês, né? Mas mesmo assim consegue se comunicar sem nenhuma dificuldade. Então vamos seguir aqui, vamos ver quem é o próximo. Aqui tem o ator do Harry Potter. Obviamente ele é inglês, então é o idioma nativo dele, mas aqui é um sotaque diferente, então vamos ouvir um pouquinho.
Now, by the way, just so you perfectly expressed it, blah blah blah. Yes, I have been. It's interesting that has been what has been picked up on about this film, and I think this film's timing, along with the sort of arrival into. Então aqui ele tá falando sobre esse filme, né, que ele fez, o What If, dá pra gente ver o pôster aqui no fundo. Então, obviamente, o inglês é o idioma nativo dele, então ele não aprendeu inglês. Eu só mostrei aqui um pouquinho por questão de curiosidade, né, para quem não conhecia o sotaque britânico. Agora teve uma experiência de ver então esse sotaque diferente do que a gente está acostumado, que é o sotaque americano, né? Aqui nos comentários o Luiz disse: tem o Cristiano Ronaldo se apresentando para os árabes hoje em inglês. Pena que a TV traduz sem deixar estudar o listening. Acho que deve ter no YouTube. Ah, verdade, a apresentação dele foi hoje. Eu não cheguei a ver, mas tem vários vídeos no YouTube, né, do Cristiano Ronaldo falando inglês. Ele fala bem, também jogou muito tempo na Inglaterra, né? No começo da carreira e agora também, né? Ele estava jogando na Inglaterra antes de se transferir aí pro mundo árabe. E ele tem um bom inglês, né? Ainda com um pouquinho de sotaque, mas fala inglês sem dificuldade nenhuma. Vamos ver aqui mais uma nacionalidade, ó, um alemão, o ex-técnico da Alemanha, né, da seleção alemã de futebol. Vamos ver ele falando em inglês. At the moment, Poland, of course, they have some very, very good players. Lewandowski, Blaszczykowski, Piszczek. They are playing in the Bundesliga, but Ireland and Scotland, a lot of power. These teams, a lot of dynamic. Novamente, um sotaque um pouquinho mais forte, né? Também, assim, é o idioma que tem certa similaridade com o inglês, né? O alemão tem as mesmas origens, né? E aqui ele está falando em inglês com um pouquinho de sotaque, mas também completa desenvoltura, sem nenhum problema, sem nenhum erro também, né? Um inglês perfeito, só o sotaque que ainda permanece um pouco forte, né? Do idioma nativo dele. Aqui o Luiz disse, what if? E se, né? Quero ver como vai ser no Brasil o nome desse filme. Ah, então é um filme que ainda não chegou aqui no Brasil? Não sabia. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Não. Então vamos ver mais uma última nacionalidade aqui. Um mexicano. Não sei quem é essa pessoa. Vamos ouvir ele falando em inglês. Many times there's a lot of questioning whether the oil industry is a green industry. And of course it's not totally green, but it's improved considerably through technology and through alternative sources of energy. And that's what is... Então, novamente, né, aqui ele é mexicano, fala espanhol como idioma nativo. Você pode ver que os L's, para eles, é sempre um desafio maior, né? Eles têm dificuldade de fazer o L do inglês. Para a gente é mais fácil, né? Nós que falamos português, a gente consegue fazer o L, por exemplo, falar people, sem dificuldades, sem maiores dificuldades. Então, é mais difícil para um mexicano, para um espanhol, pegar a pronúncia melhor do inglês do que é para nós brasileiros. Eu até acho assim que o brasileiro ele tem vantagem sobre a maioria das nacionalidades na hora de aprender inglês. Por quê? Porque o nosso português ele tem quase todos os fonemas que existem em inglês, né? Ou seja, quando você está aprendendo inglês, nós brasileiros, são só alguns sons que você precisa aprender, alguns sons novos, né? Por exemplo, o som do TH, que você põe a língua no meio dos dentes, né? Esse é um som que a gente tem que aprender. Por quê? Ele não existe no português. Mas fora esse, agora pelo menos pensando aqui de cabeça, eu não consigo pensar em nenhum outro som do inglês que não exista no português. Então pra gente é fácil, você só tem um som novo para aprender. Todos os outros sons do inglês existem em português. Agora aqui, por exemplo, no caso de um italiano, de um alemão, de um espanhol, até mesmo um mexicano, eles têm alguns sons do inglês que não existem no idioma deles, então eles precisam aprender esses sons, né? Então, por exemplo, o L do inglês é igual, ou pelo menos minimamente parecido com o L do português. Agora, se você comparar com o L do espanhol, com o som de L do italiano, ele é bem diferente. Então, para eles têm que aprender um som novo, né? Então, para nós brasileiros, é uma vantagem. A gente tem mais facilidade até de aprender, né? E, novamente, continuo batendo na tecla aqui de que são pessoas dos mais variados perfis, das mais diferentes idades, né? A gente viu aqui uma pessoa que já não é, sei lá, quantos anos deve ter essa pessoa? Uns 60 anos, por aí, né? Então, já não é mais nenhum jovem e falando inglês perfeitamente. Então, se ele consegue, por que você não conseguiria, né?
Aqui nos comentários, o Luiz disse, só TH soprado, parece uma jararaca soprando, só faltou o guizo. Exatamente, né? Parece uma cobra fazendo som. Ou um gato bravo, né? Disse aqui o Luiz. Exatamente. Então, é o único som que a gente tem que aprender. Fora esse, todos os outros existem no português, né? É bem fácil. Então vamos seguir aqui, vamos só ver se tem alguma outra nacionalidade interessante para a gente ver. Aqui, ó, um japonês, o ex-primeiro-ministro, né, que inclusive foi assassinado. Sure. 57. Nobusuke Kishi, my grandfather, standing right here as Prime Minister of Japan, began his address by saying, and I quote, então, ó, sotaque forte, né? Novamente, o japonês não tem relação nenhuma com o inglês, né? Tem, assim, um pouquinho, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão foi reconstruído pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, né? Então teve essa influência do inglês. Tanto é que no japonês de hoje, né, o japonês após a década de 50, tem algumas palavras do inglês que eles incorporaram, né? Então tem essa relação, né? Mas antes disso, na origem dos idiomas, não tem relação nenhuma. São dois idiomas completamente diferentes, né? E aqui a gente consegue ver que como era o nome desse primeiro-ministro? Era Shinzo Abe, né? Uma coisa assim. Ele faleceu nesse ano passado, né? Foi assassinado. Ele tem um sotaque bem forte, né? Bem característico do japonês, né? Então, a melodia do idioma, ele falando inglês, ele mantém a melodia do japonês, né? Então, para um japonês e um senhor de idade, inclusive, é muito mais difícil aprender inglês do que para nós brasileiros. E ele conseguiu. Olha aqui, olha esse próximo. Olha quem temos aqui, Vladimir Putin. Vamos ver ele falando inglês. Delighted to greet members and guests of the General Assembly of the International Exhibitions Bureau. Russia has a long and rich experience of participation in the World Expo movement. Então ele fala bem pausado, né? Também mantém o ritmo do russo, né? O russo é um dos idiomas que eu falo, então eu sei que são idiomas diferentes, né? Inglês e russo não tem nada de similar, quase nada de similar. É um idioma assim considerado bem difícil, né? Até mesmo porque tem um alfabeto diferente. Então, quando eu aprendi russo, eu tive que aprender o alfabeto siríaco, né? Que é bem completamente diferente. Então, aqui o Vladimir Putin sabe falar inglês, tem um sotaque ainda, não vou dizer forte, mas mantém um sotaque. Eu acho que mais do que o sotaque é a melodia do idioma, né? Ele também mantém a melodia do russo, né? Quando ele fala inglês. E se ele consegue falar inglês, que para nós brasileiros é muito mais fácil de aprender, a gente também consegue, né? Também é possível para a gente. A Andresa está falando, olá, boa noite, muito legal esse modelo de hoje, né? Mostrando esses vídeos aqui. A Paty falou, hard is... Opa, peraí, Paty, que eu perdi a sua mensagem aqui. E o Luiz está falando, rhythm of language, né? Então, ritmo do idioma. Eu prefiro chamar de melodia, né? Na verdade. Aí a Paty está dizendo, hard is th in words as rabbit, habit, thin. Os dois são a mesma pronúncia, tá, Paty? Roam, home. Então ela está falando de palavras que têm sons similares, né? Ela está dizendo que isso que é difícil. O Fabrício chegou aqui e falou, fala teacher. Fala Fabrício, beleza? Deixa eu ver se teve mais um comentário aqui. Não, acho que foi só esses mesmo. Yes. Então vamos seguir aqui. Tem mais alguma nacionalidade diferente? Vamos ver. Temos um brasileiro, o Kaká. It's increased during the World Cup. So I think Brazil can arrive the final, can win this championship. So this is my... Bom inglês também, ó, dos últimos que a gente viu aqui, um dos melhores, né? Fala legal, sem sotaque do português, né? Se comunica bem também. Lembrando que o Kaká, nos últimos anos, morou nos Estados Unidos, né? Porque ele se aposentou jogando por um time americano. Então ele terminou a carreira dele de jogador jogando nos Estados Unidos, né? E o inglês dele melhorou. Eu já tinha visto vídeos dele falando inglês antes de morar nos Estados Unidos e o inglês dele está melhor agora, né? Já era bom e agora está melhor. Vamos ver mais um aqui. Quem mais nós temos? Uma pessoa da Indonésia, não sei quem é também, me parece um político, né? Vamos ver ele falando aqui.
First, on behalf of Indonesian government and the people of Indonesia, I would like to thank you for your coming to my presentation. Today, I'm happy, I'm very happy to be among with... Sotaque forte, né? Pra gente perceber que mantém o sotaque do idioma dele, né? Então, ele é da Indonésia, então também, novamente, um outro país que não tem nenhuma semelhança com os Estados Unidos, né? E com a Inglaterra também. O idioma não tem semelhança nenhuma, né? A origem dos idiomas. Eu esqueci agora o nome do idioma que se fala na Indonésia, né? Taga alguma coisa? Tagalog, se não me engano. Em inglês chama-se Tagalog. Eu não sei como é o nome em português, né? Então, outro idioma muito mais difícil para uma pessoa da Indonésia aprender inglês do que para nós brasileiros, né? O Luiz está dizendo aqui nos comentários: tem que dar parabéns em entender as escritas russas, árabes, chinesas e japonesas, né? Sim, desses idiomas que você falou aqui, só o russo que eu falo. E assim, eu não acho difícil aprender outros idiomas, né? Então não vou dizer que eu tive muita dificuldade de aprender o alfabeto siríaco. Eu não memorizei todos ainda, então às vezes quando eu leio algum outro eu me confundo, né? Mas não é tão difícil assim, não. Professor, coloca... Como é que é? Belfort Interview. Você está falando do Vitor Belfort, é isso? O inglês deles é muito difícil de entender. Não, eu entendi errado, então. Belfagor Interview. O que é isso? Não sei o que é. Colocar a entrevista dessas pessoas aqui, é uma nacionalidade? Não entendi. Explica direito aqui para mim, Fabrício, por favor. O Luiz falou: a fala bem pausada, pensada na hora de falar, não flui tão naturalmente e os brasileiros se boicotam, criticando os conterrâneos. Exatamente, tem pessoas que ficam, às vezes, tirando sarro, né? A pessoa nem fala bem e quer criticar outros. Vamos seguir aqui, tem só mais um nesse vídeo? Original, this character... uma indiana falando em inglês. Really struck me in the way that this was such a powerful character written for a woman. You know, somebody who wields so much power in the story and as a character and in her life. She's an IG. Bom, então ela é indiana, lembrando, a Índia foi colonizada pela Inglaterra, então eles têm também o inglês, né? Que na Índia se falam dezenas de idiomas, né? Dependendo da região onde a pessoa nasce, ela tem vários idiomas, né? Então o inglês ele é considerado o segundo idioma oficial da Índia, não é o primeiro. E não é todo indiano que fala inglês, né? No caso dessa atriz, a gente não tem como saber se ela nasceu com o inglês como o primeiro idioma, né? Ou se ela teve que aprender o inglês. Aqui ela tem características clássicas de um indiano que aprendeu inglês, então eu imagino que ela não nasceu com o inglês como primeiro idioma, né? Então, sotaque característico, né? Forte até, mas a gente consegue entender sem muita dificuldade, pelo menos eu consegui, né? E aqui, então, novamente, se o indiano ele já nasce com o inglês como primeiro idioma, é mais fácil. Agora, se ele fala outros idiomas da Índia e tem que aprender inglês depois, aí é mais difícil, né? Porque, novamente, os idiomas que eles têm lá não têm semelhança nenhuma com o inglês. Então, para nós brasileiros é um privilégio, né? Eu sempre digo isso, é um privilégio. Para nós é muito mais fácil aprender inglês do que para a maioria das outras nacionalidades, né? Porque, além do português ter muita semelhança, né, com o inglês, assim, não muita, né, mas ter semelhança por causa do latim, né, a gente ainda tem o benefício, o privilégio de ter quase todos os fonemas que existem em inglês. Então, quase todos os sons que eles usam no inglês a gente tem no nosso português, né? Eu desconheço algum outro idioma do mundo que tenha essas vantagens, né? Então, por exemplo, no espanhol, eles não têm todos os fonemas, tem bastante, mas não todos, né? Como nós temos em português. O italiano, mesma coisa. O francês, mesma coisa, né? O francês é ainda mais difícil, né? Então, para nós brasileiros, talvez a gente seja uma das nacionalidades que tem mais facilidade para aprender o inglês, né? Deixa eu ver aqui. Opa, peraí que eu perdi os comentários. Eu perdi os últimos comentários. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver na outra telinha. O
que quando eu faço aqui a live pelo computador, às vezes eu não consigo ver todos os comentários de vocês. Perdi os últimos. Quem mandou aí os últimos comentários, se puder repetir, aí eu leio aqui. Ó, o Luiz mandou aqui. Tô ligado, mas é bem estranho, tão estranho quanto os irlandeses falando inglês. Né? Eu imagino que você está falando aqui da indiana, é isso? Do sotaque dela, né? Então, deixa eu ver aqui, tem mais um vídeo que eu separei para mostrar para vocês. Então, eu já mostrei brasileiros falando inglês, já mostrei outros estrangeiros falando inglês. Agora eu vou começar a mostrar os poliglotas, né? Então, tem pessoas que falam vários idiomas, né? Eu posso me colocar nessa lista. Então, se nós poliglotas conseguimos aprender vários idiomas, por que você não conseguiria aprender o inglês, né? Então, aqui eu vou mostrar para você um dos meus poliglotas favoritos, né? E esse aqui nem fala tantos idiomas assim. Mas por que eu gosto dele? Primeiro por causa dos idiomas que ele fala, né? Então o nome dele é Lúcio, né? E ele fala o egípcio, né? Então o egípcio antigo, não o egípcio que se fala hoje em dia. Ele fala latim, ele fala grego antigo, né? Fala italiano, ele é americano, se eu não me engano, né? Então ele fala esses idiomas antigos, né? Então todo o meu estudo de grego antigo, de latim, eu faço com esse cara aqui, né, com o Lúcio. Né? Eu não sei como é o nome dele em inglês, na verdade, porque eu sempre vejo ele falando em outros idiomas. Né? Então, quando ele fala em latim, é Lucius, né? Lucius, na verdade. Mas o nome dele em inglês eu imagino que seja Luke. Alright? Deixa eu ver aqui os comentários antes de eu mostrar para vocês. Sorry, Rafael, I always speak a lot in the live. Não, sem problema, Luiz. Imagina, quanto mais vocês interagirem, mais legal fica, né? Porque senão às vezes eu fico só eu aqui falando e quando vocês não interagem eu tenho a impressão de, ué, será que o pessoal está prestando atenção? Será que eles estão ligados aqui? Será que estão entendendo? Né? Eu fico na dúvida. Então, quanto mais você interagir, melhor, cara. Não atrapalha em nada não. Muito pelo contrário. Fica mais legal a live, né? Very good teacher, disse o Luiz novamente e não teve nenhum comentário novo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então, essa moça fala italiano e ele está falando com ela em latim. Né? Ele quer ver se os italianos conseguem entender o latim. Vamos ver. Quindi Stevie Nomen. Mi nomen est Lucius. Il tuo nome è Lucio? Recte. Então você está vendo ele falando, né, que o nome dele é Lucius, né, em italiano, e ela, em latim, e ela disse em italiano que o nome dele é Lúcio. Quindi Stevie Nomen? Mai? Clara. Claire. Salve, qui è Stevie Nomen. Nome mio? Giuseppe. Qui è Stevie Nomen. Quid tibi nomen, né? Então qual é o seu nome? Quid tibi nomen em latim. Luigi. Salve, qui è Stevie Nomen. Então você vê que essa pergunta mais básica eles conseguem entender, os italianos entendem em latim. Credo che tu abbia detto come mi chiamo. Recte, qui è Stevie Nomen. Marco. Marche, qui è Stevie Nomen. Né? Então esse aqui eu poderia ficar horas vendo esse vídeo aqui. O latim é um dos meus idiomas favoritos, né? E é o que eu estou estudando atualmente, né? Então esse aqui, o Lucius, ele fala esses idiomas, né? Ele fala inglês, eu imagino, eu nunca vi num vídeo ele falar qual é a nacionalidade dele, mas eu acredito que ele seja americano, tá? Então ele fala inglês, ele fala latim, ele fala grego antigo, né? Então o grego antigo é diferente do grego que se fala hoje em dia, né? Ele fala também o egípcio antigo, né, que também é diferente do egípcio que tem no Egito hoje, né? Lembrando que no Egito eles falam árabe também, mas também tem o egípcio. E que mais? Acho que esses idiomas que ele fala. Pelo menos até onde eu sei são esses. E o italiano, né? Ele também fala italiano. Agora vamos ver um outro poliglota aqui, uma poliglota, né? Então essa moça aqui, ela fala 12 idiomas, se eu não me engano. Então aqui primeiramente ela está falando em inglês. Ela é... Onde ela é mesmo? Ela é francesa, né? Ela nasceu na França, mas ela é de família indiana, certo? Então aqui vocês vão ver ela falando inglês e com o sotaque americano, né? Então o inglês dela é um inglês americano. Hear this. I'm going to switch languages right away. Donc voilà. Então ela falou ali, né? Eu coloquei só a última frase, ela falando que ela vai mudar os idiomas. E deu para ver ali que o inglês dela é 100% americanizado, né? Antes de eu seguir aqui, deixa eu ver o comentário do Luiz. Os italianos, acho que pela proximidade do Vaticano fica fácil entender. Eu entendi também. Legal.
A Regina falou, vou colocar para saber que estou aqui e gostando. Ela colocou nos comentários. Isso aí. Nem que vocês colocarem às vezes, pô, tá legal, Rafa, tá gostando. Aí eu sei que eu tô indo pela linha que tá agradando vocês, né? Porque às vezes quando vocês ficam todo mundo quietinho só assistindo, aí eu não sei o que vocês estão achando aí, né? Deixa eu ver se teve mais algum comentário. Não, esse foi o último, né? O Luiz falou aqui do latim, que ele também entendeu o latim ali. Vamos seguir aqui, então ela vai falar em francês. Je parle français parce que je suis française. Je dirais même que je viens de la banlieue. Je suis née et j'ai grandi dans le 93. Mais bon, j'ai fait mes études de philo à la Sorbonne. Mais... Então, francês, né? Ela falou aqui também perfeitamente, sotaque perfeito, né? Pelo menos eu não consegui perceber nenhuma influência do idioma nativo dela, né? Como ela é de família indiana, eu imagino que o primeiro idioma dela seja hindu ou algum outro dos idiomas da Índia, né? Mas ela nasceu na França, então é natural que o francês dela também seja perfeito, né? Vamos ver aqui o próximo idioma que ela está falando. Aqui, Tamil. Então, Tamil, então esse provavelmente é o primeiro idioma dela, né? Vamos ver. Esse é um dos idiomas da Índia, tá? நான் அதுதான் முதல்ல பேசினேன் ஆனா எனக்கு தமிழ்ல படிக்கவும் தெரியாது எழுதவும் தெரியாது. Então para ela também é mais fácil porque é o idioma nativo. Agora vamos ver os idiomas que ela aprendeu mesmo, né? Alemão. Nicht sprechen, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe meine Erasmus-Jahr in Berlin verbracht. Ich habe an der FU Philosophie studiert und dann meine ersten. Ela disse que ela estudou na Alemanha, né? E foi assim que provavelmente ela aprendeu. Vamos ver o que mais. Coreano. 때 한국 드라마를 진짜 많이 봤어요. 한국 드라마를 계속 보다 보니까 결국 알아들을 수 있게 됐어요. 어떻게 그럴 수 있냐고요? 사실 저도 놀랐어요. Então ela falou aqui que ela começou a assistir os dramas, né, as novelas coreanas, e ela de tanto assistir passou a entender, e aí imagino que depois ela também começou a se dedicar a estudar, né? Então eu não sei vocês, mas quando eu vejo esses vídeos de outros poliglotas assim também, me anima cada vez mais a aprender idiomas, né? E eu sempre fico com essa impressão, pô, se eu já consegui aprender, por exemplo, eu falo 5 idiomas, se eu já consegui aprender 5, eu consigo 6, 7, 8, né? E isso também deve servir de inspiração para vocês. Se vocês estão vendo, por exemplo, essa menina que fala 12 idiomas, né? Você também deve pensar, pô, se ela fala 12, por que eu não vou conseguir aprender um, né? Que é o inglês que vocês estão aqui todos querendo aprender, né? O Luiz está falando, o cara escuta esses poliglotas e se sente burro. Por exemplo, eu mesmo falo 5, eu vejo as outras pessoas falando, eu fico pensando, pô, eu ainda tenho muito caminho para andar, né? Eu ainda tenho muitos idiomas para aprender. Mas assim, a gente não deve se menosprezar, não deve achar, eu sou burro. Não, você só ainda não se dedicou a aprender esses outros idiomas, mas é totalmente possível. Se você quiser aprender todos esses idiomas, Luiz, você vai conseguir, não tenho dúvidas, né? Mas vamos um de cada vez. A gente está no inglês aqui, né? Vamos ver ela... Espera que agora tem o comercial do YouTube, deixa ele passar. Vamos ver agora ela falando em espanhol. Siempre he hablado en español y me sentí muy frustrada porque no entendía casi nada. Hola, ¿cómo estás? Súper bien. Me sentí... Então ela está falando ali que ela falando espanhol, ela não entendia quase nada, né? Ela ouvindo espanhol, na verdade. Dá para perceber que espanhol é um dos idiomas que eu falo também. Dá para perceber que ela fala com o sotaque espanhol mesmo, né? O espanhol da Espanha. E ali é uma coisinha ou outra que ela ainda tem um sotaque, né? Por exemplo, ela falou casi, é casi nada, né? Vamos ver aqui, ela falando mais. De español por como 5 semanas. Después de aprender idiomas como alemán o coreano, español no era tan difícil, pero ahora tengo dificultades porque estoy aprendiendo italiano y portugués también, pero bueno. Olha, ela tá aprendendo português também, né? Vocês viram ela falando aqui? E espanhol perfeito, só coisinha de sotaque, né? Que ainda tem uma coisa ou outra, a pronúncia de algumas palavras não está saindo 100% igual de um nativo, mas ótimo, nível excelente, né? Vamos ver aqui ela falando algum outro idioma. Pelo visto a gente vai ver ela falando português também, né? Agora o italiano. E tutte queste lingue, ma perché non parli l'italiano? Perché non lo so, in realtà non ci avevo mai pensato. Quindi ho pensato, sì, è vero, io non... Então, italiano muito bom também, né? A pronúncia, assim,
não 100%, mas 90%, né? O italiano não é um dos idiomas que eu estudo, mas ainda não domino, então eu não posso também avaliar com tanta propriedade, né? Deixa eu ver aqui, chegou mais um comentário do Luiz, vamos ver o que ele falou. O espanhol da Espanha é de fácil entendimento, na minha opinião, assistindo o canal TVE. Assim, eu acho mais fácil o espanhol da América Latina, né? Porque ele é mais parecido com o português do que o espanhol da Espanha. Mas, sim, de fato, o espanhol, de forma geral, não é um idioma difícil de entender, né? Pra gente acaba sendo fácil. Mas eu acho que o da Espanha é mais difícil. Para nós brasileiros é mais difícil de entender, né? Eu aprendi, no começo quando eu aprendi com uma professora boliviana, depois eu tive contato com pessoas da América Latina, né? De vários países. Trabalhei na minha escola, tinha aulas de espanhol também, então eu tive professor chileno, né, eu tive contato e tenho muitas amizades espanholas, né, já recebi espanhóis na minha casa, já ficaram aqui hospedados um tempo, então foi aí que eu comecei a ter mais a influência do espanhol da Espanha, né. Vamos ver aqui, ela falando um outro idioma, qual é o próximo? Japonês. Opa, peraí, pulei a parte do vídeo, deixa eu voltar aqui. そして中学校で漫画を読み始めました。フルバとかナナとかデスノートとか、それから1年後に親友と一緒に日本に行くことができました。Bom, eu não falo japonês, mas pela referência, pelo repertório auditivo que eu tenho de japonês, me parece que ela está falando perfeitamente bem, né? Então, se alguém aqui souber de japonês, pode dar uma opinião melhor, mas para mim, pelo que eu conheço de japonês, né, pela referência auditiva que eu tenho, me parece muito bom o japonês dela, né? A Regina está perguntando se eu tenho curso. Tenho sim, o English Non-Stop, né? Só que agora as matrículas não estão abertas, né? Eu abro as matrículas pouquíssimas vezes no ano. Você precisa ficar sempre ligado aqui, sempre de olho, para saber quando eu abrir as inscrições, beleza? Vamos seguir aqui, vamos ver o chinês, né? Mandarim. Vamos ver ela falando em mandarim. 小女孩，她叫 Linda， 她非常漂亮且很聪明，所以我非常欣赏她。所以我问我花园的阿姨，阿姨，你可以教你的。 Então, também não sei nada de chinês, tá? Absolutamente nada, então não sou capaz de opinar. Mas, assim, pelo que a gente vê na televisão, né? Quando tem alguma coisa, um chinês falando em chinês, e pelo que eu estou vendo ela falar aqui, me parece extremamente parecido. Então, imagino que o chinês dela seja muito bom, né? E também o chinês nem é um idioma que está na minha lista de prioridades. Então, não tenho nenhum conhecimento de chinês e nem terei. Não quero aprender chinês. Vamos ver russo. Esse aqui eu posso opinar a respeito. Vamos ver. Я подумала, я ничего не знаю о культуре славянских стран. А почему бы мне не выучить русский? Я начала языковой челлендж. И в течение 3 месяцев активно изучала русский язык с помощью самоучителя и онлайн-занятий. Bom russo também. Você vê que ela está mostrando ali o que ela fez para aprender, né? Ela participou de um desafio acho que foi 3 meses que ela falou, né? Um desafio de 3 meses para avançar no russo, né? E aí ela está mostrando aqui, então, o canal de onde ela tirou esse desafio. E aqui me parece ser ela, né? Que ela gravou aqui o vídeo mostrando o quanto ela já estava conseguindo falar. Assim, o russo muito bom. Sotaque ali também beirando, sei lá, uns 90% de perfeição, né? Dá para perceber que não é nativo, mas é muito bom mesmo. Vamos ver algum outro idioma que ela fala? Então, 20万人民币全家移民家。 Deixa eu só pular esse comercial do YouTube aqui. Então, hindi, outra língua indiana, né? Então, corrigindo aqui, eu estou falando hindu, na verdade hindu é religião, né? O idioma é hindi. Vamos ver ela falando aqui. बहुत सारी मूवीज देखकर यस मुझे दीपिका पादुकोणे बहुत पसंद है ऑनलाइन क्लासेस में बोलने. Olha só, a atriz que apareceu ali é aquela atriz que mostrei no outro vídeo, ó. Yes, मुझे दीपिका Essa aqui, se eu não me engano, né? Pelo menos parece muito. Aquela que eu mostrei no vídeo anterior. पादुकोणे बहुत पसंद है ऑनलाइन क्लासेस में बोलने का अभ्यास कर मैं हिंदी इसलिए सीखना चाहती थी क्योंकि. Então, também não tenho conhecimento nenhum desse idioma, né? E ela está dizendo que ela aprendeu assistindo os filmes e tal. E então esse não é, apesar dela ser de família indiana, provavelmente hindi não era o idioma dos pais dela, né?
né? E sim aquele outro idioma que a gente vai falar no começo. O Luiz está falando aqui nos comentários: russo se quiser fazer amizade com o Putin. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Mandarim seria se o cara quer conquistar o Xing Ling. Deixa eu ver se teve mais algum outro. Para mim, o russo foi um idioma que eu sempre gostei, assim. Eu conheço muitos russos, né? Muitos russos e ucranianos e bielorrussos, né? Por quê? Porque eu praticava muito inglês com esse pessoal, né? Assim, quando eu usava o iTalk, que é o site onde eu praticava inglês com estrangeiros, assim, às vezes você vai praticar com uma pessoa de alguma nacionalidade e a pessoa tem vergonha ou não quer participar, né? Não quer fazer videochamada, né? Isso acontece bastante com brasileiros, inclusive, né? Você conhece outros brasileiros na internet e fala: vamos praticar inglês por videochamada? A pessoa: não, nem te conheço ainda, não tenho vergonha, tal, e fica cheio de coisinhas, vamos dizer assim, né, para não dizer frescura. E com outras nacionalidades isso também acontece, né? Eu tentava às vezes praticar com italianos, com franceses, com alemães, e o pessoal: não quero fazer videochamada, tenho vergonha, não te conheço ainda, deixa eu te conhecer melhor. E eu comecei a perceber que o pessoal da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, né, dessa região, o pessoal que tem o russo como primeiro idioma, eles não tinham frescura nenhuma. Eu falava: vamos... Eu conheci a pessoa no mesmo dia, né? Falava: vamos praticar por videochamada? A pessoa: vamos, agora. Né? E ia sem problema nenhum. Isso, homem, mulher, indiferente. Eles não tinham vergonha e não tinha a menor dificuldade, assim, de entrar numa videochamada comigo. Então eu falei: pô, esse pessoal é legal, né? O pessoal é bem atirado para aprender idiomas. Então eu vou insistir mais com esse pessoal. Então eu conheci muita gente dessa parte do mundo, né? Fiz muitas amizades com russos até. Tem uma menina ucraniana que é muito minha amiga, faz aniversário um dia antes do meu, né? Eu lembro que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela mandou um vídeo de um tanque de guerra passando na rua dela, né? Na calçada da casa dela. E então a gente tem muita amizade, né? Hoje ela está no Canadá, já contei a história dela para vocês aqui algumas vezes. Conheço uma outra moça também, Bielorrússia, ela trabalha numa empresa de turismo lá na Bielorrússia, e eu lembro que ela me mandou um livro, tem esse livro até hoje, ela mandou até autografado, né? E é um livro que conta, assim, é uma empresa que tem por objetivo promover o turismo na Bielorrússia, né? Então o livro conta um pouco sobre o país, sobre a cultura. Eu não cheguei a ler o livro inteiro, né? Mas eu lembro que é uma página, a página da esquerda é toda escrita em russo e a página da direita é toda escrita em português, em inglês, né, nos dois idiomas. E aí, com isso, eu fui despertando o interesse pelo russo, né? Foi assim que eu tomei a decisão de aprender esse idioma. Sempre gostei, gosto das pessoas, né? Assim, lógico, por causa da guerra. Então, o filme deles fica muito queimado, vamos dizer assim, né? A gente acha: não, os russos são ruins, mas, pessoal, é uma coisa de uma pessoa, né? A guerra está existindo por causa de uma pessoa. Não só uma, claro, tem algumas outras, muitas pessoas que apoiam a guerra também, né? Mas o povo russo em si é um povo muito legal. Assim, eu gosto muito de conversar com eles e se você me perguntar: Rafa, qual é a nacionalidade que você mais gosta de praticar, né? De praticar inglês, de conversar com as pessoas, eu te digo que é o russo, né? O povo russo eu gosto muito, acho muito legal. Deixa eu ver aqui nos comentários. O Luiz mandou mais um aqui, peraí que eu perdi. Calma aí, Luiz, que eu tô achando esse comentário aqui. Aqui. Tem muita mulher bonita russa e ucraniana. Teve a história de um inglês que se apaixonou por uma ucraniana e abandonou a família e hoje perdeu a ucraniana. Verdade, né? Ficou famoso esse caso aí. Ele recebeu a refugiada em casa, aí traiu a esposa com a mulher e aí a mulher abandonou ele e agora a ucraniana também e agora ele tá sozinho, né? Realmente são pessoas muito bonitas nesse país, tanto as mulheres quanto os homens também, né? Então, para ele deve ter sido complicada essa situação aí. Vamos seguir aqui então no vídeo. Vamos ver se tem mais um idioma que ela fala. O português, olha só. Enquanto eu estava em Seul, conheci alguns brasileiros e isso me deixou com mais vontade ainda de aprender português. Eu já queria aprender faz tempo porque eu pensei assim: primeira,
já que é uma língua latina, não deve ser tão difícil. Segundo, eu amo os brasileiros. Todos os brasileiros que já conheci são muito simpáticos e legais. Eu amo dançar e este é outro motivo pelo qual eu quero descobrir o Brasil e sua cultura. É meio difícil para mim aprender português porque não tenho contato com nenhum brasileiro aqui, mas eu não estou desistindo e provavelmente vou para o Brasil em breve. Cara, que legal, hein? Que legal. Eu não tinha assistido ainda essa parte do vídeo, não tinha visto ela falar em português. E que português bom, né? Eu não vou dizer perfeito, mas ótimo, né? Maravilhoso. Fala muito bem, só o sotaque, né? Que ainda dá pra gente perceber que não fala como a gente, né? Precisa... não vou dizer melhorar, né? Assim, eu não quero dizer melhorar no sentido que hoje o português dela esteja ruim. Não, mas se ela conseguir melhorar ainda mais, vai ficar perfeito, né? Você viu que ela se comunica com desenvoltura sem nenhum problema, né? E ó, eu acho que melhor incentivo, impossível, né? Mostrei aqui uma poliglota que fala 12 idiomas e entre eles o português. Se ela aprendeu tantos idiomas, inclusive o português, por que a gente não conseguiria aprender o inglês, né? Então, acho que essa é a melhor inspiração que eu poderia mostrar para vocês nessa live de hoje, certo? Quero ver os comentários aqui, quero ver o que vocês acharam. Diga para mim, deem uma nota de 0 a 10 para o português dela. O que vocês acharam, né? Então vamos seguir aqui, ó. Ela fala árabe também, né? Vamos ver. شوية عن الثقافة العربية عشان احنا عندنا عرب كتير في فرنسا من المغرب العربي بس أنا عايزة أعرف أكتر عن الثقافة بتاعت الشرق الأوسط يعني أنا أحتل مصر عشان سهل إني ألاقي كتب ومسلسلات بالمصري برضو أنا ما أقدرش Bom, então vocês estão vendo aqui ela falando que o árabe dela é o árabe egípcio, né? Então existe variações do árabe, a forma como se fala no Egito não é a mesma que se fala em outros países de língua árabe, né? Mas a diferença é bem pouca. É como, por exemplo, sei lá, o espanhol da Argentina e o espanhol da Espanha, né? É o mesmo idioma, mas com diferenças. O nosso português e o português de Portugal é o mesmo idioma, mas tem algumas diferenças, né? Então, também não tenho propriedade para avaliar o árabe, não conheço o idioma, né? Então, mas me parece que ela fala muito bem. O mais importante, inclusive falando do português, da forma como ela fala o português, é aquilo que eu já falei para vocês nas lives anteriores, né? Na live de hoje de manhã, na live de ontem, que eu disse que primeiro a gente fica fluente, depois a gente conserta os problemas, né? Então vocês viram ela falando português aqui, eu tô vendo nos comentários, todo mundo dando 10 pro português dela, né? E vocês viram então que tem sotaque, a gente consegue perceber que tem um sotaque. Talvez até se ela tivesse falado mais, se ela estivesse falando por mais tempo, a gente perceberia até alguns erros de gramática, alguns erros de vocabulário, né? Mas o importante é que ela fala. Mesmo com algum problema ou outro, ela fala o idioma, né? Então, primeiro ela se tornou fluente e agora ela vai trabalhar para melhorar o português. A mesma coisa nós no inglês. Então, primeiro você precisa ficar fluente, né? Ou seja, se comunicar, mesmo com uma pronúncia não muito boa, com um sotaque forte do português, mesmo com erros de gramática, erros de vocabulário, mas primeiro você fala, depois você melhora, né? Então, primeiro feito, depois perfeito. Esse é o pensamento, né? Deixa eu ver, o Luiz está falando, eu acho que daria um 8 para o português dela. Ela puxou para o lado espanhol, mas não recrimino, as línguas são irmãs, né? Eu também ficaria por aí, entre um 8 e um 9, né? Mas muito bom, assim, excelente, excelente mesmo. Então é isso, já foram os 12 idiomas? Sim, já mostrei aqui os 12 idiomas que ela fala. Quer mais um? Vamos, tem mais um aqui, ó. Essas moças aqui não sei de onde elas são, né? Me parecem chinesas, pelo menos essa aqui. Vamos ver primeiro ela falando em inglês. Opa, peraí que eu não estava mostrando a tela. Agora sim. Então, primeiro falando em inglês. I just met her by coincidence. Now we are gonna go to Marquês. Algum sotaquezinho, né? Agora elas falando em francês. À travers cette expérience, je m'étais rendu compte que à quel point je peux apprendre rapidement une langue. Maravilhoso, francês também, muito bom mesmo. Turco. böyle ve İstanbul'a geldiğimde çok beğendim. Yani her şey beğendim. İstanbul'u aşık oldum. Não tenho nenhum conhecimento de russo, mas me parece que ela está falando muito bem. Árabe. شنو هذا السؤال؟ الصعوبات. أنا أصعب شيء باللغة العربية ويعني Também, então, não tenho nenhum conhecimento de árabe, imagino que vocês também não tenham, né? Mas o que a gente consegue ver é,
elas estão se comunicando com total desenvoltura, e esse é sempre o mais importante. Elas são fluentes. Se o árabe delas é perfeito, né, se os outros idiomas que elas falam é perfeito, eu não sei. Eu não tenho capacidade de avaliar todos esses idiomas, mas elas são visivelmente fluentes nesses idiomas, e é isso que importa. O que importa não são seus erros, as suas dificuldades. O que importa é se você é fluente ou não, né? Deixa eu ver aqui nos comentários, o Luiz falou, quanto entendimento, sim. Ah, ele está falando, quanto ao entendimento, sim, nota 10 para ela no português. Deixa eu ver se teve algum outro comentário. Ah, ele mandou aqui também. E essa é a ideia, aprender o inglês, ficar fluente e depois fazer o polimento. Exatamente, essa é a palavra, polimento, né? Polir o idioma. Aparar as arestas. Né? Teve algum outro comentário aqui? Não. Então vamos lá, vamos ver aqui agora elas falando em chinês. Photo. Peraí que tem um comercial do YouTube, deixa eu pular ele aqui. E chinês eu imagino que seja o idioma nativo delas, tá? Não sei. Pelo menos dessa moça da esquerda aqui, né? Então, também falando de forma fluente, né? Agora em espanhol. Antes, deixa eu ver o comentário da Paty aqui, que disse... Calma aí, Paty, já vou achar. Ela disse, English is hard to speak with natives, imagine another language. It's impossible to learn another language. Não, Paty, novamente, você está sempre focando pelo prisma negativo. Eu ainda vou conseguir mudar esse seu mindset, né? Você está falando que inglês é difícil de falar com nativos, imagine outro idioma. É impossível aprender outro idioma. É óbvio que não é impossível. Você está vendo aqui, estou mostrando inúmeras provas para você que não é impossível, né? Agora, se você colocar na sua cabeça que é, aí realmente vai ser. Não há o que mude essa realidade, né? A Ivani está dizendo, sou nova seguidora, depois pode me falar os horários das aulas everyday, please? Então, Ivani, eu estou fazendo todos os dias, 9 horas da manhã, 1 hora da tarde e 8h30 da noite. Tenho atrasado, às vezes, né, em algumas aulas, mas normalmente são esses horários. 9 da manhã, 1 da tarde e 8h30 da noite. De segunda a sexta, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Então vamos ver elas falando em espanhol. Traducción, por favor. Es difficult. Pros y contras de aprender lenguas parecidas. Sí. Cuando mi nivel en español era A2, yo comenzaba a aprender italiano. Por esta razón, sí, los he mezclado. O espanhol parece um pouquinho mais travado, né? Com mais sotaque, até parece um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas, de qualquer forma, fluente, né? Vamos ver o próximo aqui, persa, né? Então vamos ver. حالا فارسی رو بگو this language. ولی فکر میکنه برای همه فکر میکنن و به خودم صحبت میکنن. مثلا وقتی تو ایران بودم. Também falando de forma fluente, né? Lembrando, persa é o idioma que se fala no Irã, né? Então não existe o idioma iraniano, existe o idioma persa. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Luiz está falando, speak English with them, it's very easy. Né? Tá falando para Paty, né? Falando que é fácil falar inglês. Aí a... Deixa eu ver, perdi o comentário aqui. Ai, caramba. Aqui o Luiz falou, usually the rhythm of speaking is slowing. Né? Então o ritmo da fala está diminuindo, está desacelerando, é isso que você quis dizer? Agora elas falam em alemão. Besser als mich. Ich hoffe, wir können eine für eine bessere Versuch, diese Sprache zu lernen. Ja? Então, novamente, alemão é um dos idiomas que eu estou aprendendo, mas ainda não sou capaz de avaliar se o alemão delas é bom ou não. Me parece que sim, né? É fluente, é o que importa. Russo, vamos ver. Этот язык просто или нет? Нет, не знаем. Извините, я немного говорю по-русски. Мой русский очень-очень плохо, потому что... Sim, bom russo, um pouquinho de sotaque, mas fala bem, dá para compreender, legal o que ela está falando e de forma fluente também, né? Aqui, italiano, vamos ver. I will just cry. Raccontaci la tua storia dell'apprendimento di questa lingua. Sì, perfetto. Cominci tu. Ho imparato l'italiano. L'italiano è molto facile per me perché è molto simile
al francese e lo spagnolo. Sì. Então, também fala bem, né? Acho que vocês conseguiram entender que ela falou que para ela o italiano é fácil, porque é similar ao francês e ao espanhol, né? E vamos ver se tem mais um aqui no final. Vamos ver que idioma que é? Video. And how many languages you can speak? Yeah, let us... Ah, não, aqui só a despedida do vídeo, né? Então, ó, também mulheres você pode ver, de nacionalidades diferentes, culturas diferentes e conseguem falar vários idiomas. Se elas conseguem, você também consegue aprender inglês sem dúvidas, né? Vamos mais um caso aqui, ó, um que a gente conhece, a Shakira, cantora, né? Lembrando que ela é colombiana. Então aqui na primeira parte do vídeo ela vai estar falando espanhol, que é o idioma nativo dela. Vamos ver, a Shakira fala 6 idiomas. La mejor forma de combatir la pobreza en América Latina es invirtiendo en la educación de nuestros jóvenes y niños y Então aqui só para vocês verem ela falando espanhol, obviamente é o idioma nativo dela, então ela não tem dificuldade nenhuma de falar espanhol. Agora vamos ver aqui o próximo. So happy about this song because of that reason. And falando em inglês. It's a huge challenge. I love challenges, and you know, he's very country, and he's an authority in that. And so if he loved it, Brazil, it's gotta. Então ela fala perfeitamente o inglês, né? Também com quase nenhum sotaque, né? Eu diria que o inglês da Gisele Bündchen, que a gente viu aqui, é melhor do que o inglês da Shakira, né? Mas a Shakira também é 100% fluente, vocês sabem que ela canta em inglês, canta em espanhol, ela não tem dificuldade nenhuma, né? Deixa eu ver aqui, chegou mais um comentário do Marcílio. Marcílio disse, o que manda é conseguir se comunicar e ser entendido. Exatamente. Isso, Marcílio, em outras palavras, é ser fluente, né? Deixa eu ver aqui, o Luiz e a Paty estão conversando entre eles aqui, mandando mensagem um pro outro. Agora vamos ver a Shakira falando em português. E aí eu quero que vocês deem uma nota também pro português dela. É um país líder na região, um país que tem uma grande importância na região e no mundo. E agora temos um desafio adiante para fazer que todas as crianças de 0 a 6 no Brasil e na América Latina tenham a oportunidade de assistir à escola e também receber atenção, estimulação, nutrição, que são tão importantes, tão vitais durante os primeiros. E aí, o que vocês acham? Qual a nota da Shakira? De 0 a 10 do português dela. Eu acho, sei lá, um 7,5, né? Eu achei muito bom, excelente, né? Não, até mais, tô sendo muito exigente. Vou dar um 8,5, acho que um 8,5, né? Assim, a gente ainda consegue perceber um sotaque. Você viu que teve uma palavrinha ou outra ali que ela falou errado, porque ela, na verdade ela usou a palavra em espanhol, mas 100% fluente, consegue se comunicar sem dificuldade e a gente conseguiu compreender, né, 100% do que ela falou, né? Então, vamos ver aqui mais um idioma que a Shakira sabe falar. Unique. J'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec les gens de la France et je suis profondément reconnaissante de tout l'amour que je recevais. Falando francês também sem dificuldade, né? Ela tá dando umas paradinhas, mas eu acredito que seja para pensar, né? E não por causa da dificuldade com o idioma. Fala bem, fala legal, né? Com desenvoltura. Tô vendo o William aqui deu nota 0 pro português da Shakira. Caramba, o William tá exigente, hein? Caramba, nota 0, sério? Não quer reconsiderar? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Caramba, perdi outro comentário aqui. Por que ela está falando da educação no Brasil? Não sei, William, imagino que ela faça parte de alguma ONG. Provavelmente, né? Com certeza é isso. Para estar falando sobre esse assunto, imagino que seja essa a única possível explicação. Deixa eu ver aqui se teve mais algum comentário. Não, acho que só esse, né? Agora vamos ver ela falando em... Qual é o próximo idioma aqui? Deixa eu ver. Grazie tanti. É italiano, vamos ver. È un vero piacere stare qua. Lo sapete che Shakira parla anche italiano? Non lo parlo bene, lo capisco, lo leggo bene. Então ela tá falando que ela não fala bem, ela entende bem, ela consegue ler, mas não fala bem, né? Mas estamos vendo que é uma mentira. Ela fala bem italiano sim. Vamos ver mais um pouquinho. L'ho dimenticato molto. Abbia spagnolo. Portoghese. English. In che lingua vogliamo fare questa intervista? Un po' di italiano. Un po' di italiano? Per praticarlo. Então a entrevistadora ele falou os idiomas que ela fala, né? Ela foi confirmando, português, espanhol, inglês. Aí ela falou, e que idioma vamos falar nessa entrevista? Né? Ela falou,
pode ser um pouco em italiano, né? E aí acabou o trecho do vídeo. O Luiz falou, é interessante seguir professores gringos de inglês não nativos. Sigo alguns russos, espanhóis, árabes, o inglês fica mais fácil quando falam no idioma nativo e volta em inglês. Não entendi muito o que você quis dizer no final, né? Mas eu entendi que você segue outros professores de inglês que não são nativos, né? Como, por exemplo, professores russos, professores espanhóis. Sim, é bom. Quanto mais você seguir, mais você vai acostumar com outros sotaques falando em inglês. Agora o próximo é ela falando em... Espero veure's a tots a Barcelona al 29 de maig. Ela falando em catalão, né? Então, catalão é a língua que se fala em Barcelona, né? Barcelona fica na Espanha e, sim, os catalões, né? Falam em espanhol também, mas lá também tem um outro idioma, que é o catalão. Então, vamos ver ela falando aqui. De estar aquí a Barcelona. Sobretot en un dia com avui, que hi ha tant per celebrar. E gràcies per fer... Então ela também fala, lógico, né? Ela é um idioma que é semelhante ao espanhol e também o esposo dela, né? O ex-esposo agora, é espanhol, é jogador do Barcelona, né? Ela morou na região há muito tempo, então é natural que ela domine o idioma sem nenhuma dificuldade, certo? Agora, o último vídeo que eu vou mostrar para vocês, e essa é a maior inspiração, e esse aqui vai quebrar todas as objeções que vocês têm, né? Todo e qualquer argumento que você possa ter, para dizer, não, eu acho que eu não consigo aprender inglês, porque eu sou muito velho, porque não sei o que lá. Dá uma olhada nesse cara aqui, o nome dele é Steve Kaufmann, né? Ele é poliglota, não sei quantos idiomas ele fala, mas se eu não me engano é mais de 20. E ó, ele vai falar aqui em inglês, e eu vou traduzir, para quem não entendeu, eu vou traduzir o que ele falou. Since the age of 60. Então ele está dizendo, desde os meus 60 anos. Então, ele não começou novo, ele começou com 60 anos de idade. I've learned Russian, I've learned Korean. Então, eu aprendi russo, coreano. I've learned Ukrainian. Ucraniano, né? Então, na Ucrânia eles falam russo também, mas também tem o idioma nativo que é ucraniano. Eles falam os dois idiomas. Greek, Romanian. Grego, romano. Romeno, né? Que é a língua da Romênia. I'm now working on my Persian and Arabic. Agora eu estou estudando persa e árabe. After the age of 60, I'm 76. E aí ele disse, todos depois dos meus 60 anos de idade, e agora eu estou com 72. And I love it. E eu adoro. É isso. Aí ele tem entrevista aqui de 30 minutos. Então, olha só, se um homem aos seus 60 anos de idade foi capaz de aprender mais de 20 idiomas, começando depois dos 60 anos de idade, meu amigo, qual é a sua desculpa? Depois dessa, acho que ninguém mais tem argumento, né? Ninguém vai poder dizer, Rafa, eu não consigo porque eu sou muito velho. Não, essa desculpa não existe. Qualquer ser humano no planeta Terra consegue aprender inglês, né? E é lógico, se você tiver uma melhor metodologia, se você tiver o aconselhamento correto, fica muito mais fácil, né? E é isso que eu estou passando para vocês aqui nessa semana de lives, beleza? Deixa eu ver aqui os últimos comentários. Steve Kaufmann, o pessoal já conhece, o Luiz já conhece, o Gabriel já conhece, né? Dizendo que ele é uma lenda. Mas eu aposto que vocês não sabiam, né? Que ele tinha começado a estudar depois dos 60 anos. Talvez até um outro idioma ele tenha aprendido antes disso, mas a grande maioria ele aprendeu já depois dos 60 anos de idade, né? Você vê que diferente isso? Então, agora ninguém mais pode dizer que não consegue aprender. Beleza? Então, pessoal, é isso. Encerramos por hoje. Foram 3 lives, né? Como sempre. Deixa eu ver aqui, o Luiz mandou um último comentário. Romeno é muito semelhante ao português. Eu já ouvi falar isso também, né? Também é um idioma de origem latina, né? O romeno também é um idioma latino. É muito semelhante ao português, tem muitas palavras em comum. Descobri escutando rádio romena e depois com uma entrevista de um romeno, fluente em português, explicando. Realmente é isso. Eu nunca parei para observar o romeno, né? Já ouvi uma vez, mas nunca prestei muita atenção. Mas eu sei que realmente é isso. Tem semelhanças porque também é uma língua latina, né? Thanks, I don't know foreigners to talk, né? A Paty disse que ela não conhece estrangeiros. Já dei as ferramentas aqui também, Paty. Tá vacilando, é só baixar o aplicativo lá que eu falei, beleza? Então, pessoal, é isso. Amanhã temos live de novo. Amanhã eu só não vou conseguir fazer a live da manhã, tá? A live das 9 horas da manhã eu não vou conseguir fazer, mas amanhã eu vou fazer a live às 1h da tarde e às 20h30 também, beleza?
Então, pessoal, é isso. Obrigado por estar aqui mais uma vez comigo e a gente se vê amanhã, 1h da tarde, para mais uma live. Beleza? Valeu. I'll see you guys tomorrow.